Só que aí surgiu uma notícia que para mim é a notícia do dia, ela é bombástica, é o assunto do dia para ser debatido no futebol sul-americano, está no Globoesporte.com. Pluga, diretora. Aí, Grêmio se vê prejudicado, fala em desrespeito de Galhardo e vai pedir perda dos pontos do River. Vocês têm noção da gravidade disso? O River se classificou para uma final de Libertadores e o Grêmio entende, por causa dessas imagens, que o técnico do River, o Galhardo, ele cometeu uma infração tão grave quanto ter um jogador que está suspenso, caso do Sanches, por exemplo, do Santos. Esse jogador vai a campo e se um jogador está suspenso, vai a campo, o time está sujeito a perder os pontos daquela partida e o placar ser 3-0. O Grêmio entende que a participação do Galhardo, que estava suspenso ontem, estava aí na tribuna, foi para o vestiário, tudo isso era vetado, tudo isso é vetado, ele não podia fazer isso. E ele é réu confesso, ele admitiu que fez. Ele admitiu que fez, as imagens são muito claras, ele se comunicou com o auxiliar dele durante o jogo, ele foi para o vestiário, as imagens alguém podia alegar que ele foi ao banheiro, que ele foi passear, não, mas ele desafiou a instituição. Ele desafiou a instituição. A Conmebol. Né? Aí o Grêmio olha o regulamento. Eu estou lendo o regulamento, inclusive, está nessa matéria do Globoesporte.com. O regulamento não fala em punição a treinador que esteja suspenso. Ele fala de jogador escalado de forma irregular. Sobre o treinador, ele reza sobre, por exemplo, que ele não pode nem dar entrevista, que o auxiliar é que tem que dar entrevista. O regulamento é muito claro sobre o local onde o treinador pode ficar, a entrevista, mas não diz o que acontece no caso de um treinador descumprir uma suspensão. Ele não diz, mas é muito claro com relação a jogador. Pelo menos a visão que eu tive lendo o regulamento está também nessa matéria do Globoesporte.com. A defesa do Grêmio se baseia nisso. Tem um peso tão grande quanto o de um jogador, o treinador suspenso, ter trabalhado no jogo. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero ouvi-los, porque para mim essa é a informação do dia. O Grêmio vai tentar, no tribunal, anular a classificação do River. Alegando que teve interferência direta, né? Esse é o ponto. Teve interferência direta no resultado do jogo. Exato. Acho que é uma coisa difícil do Grêmio ganhar, até porque, ao pé da letra, que você está se referindo aí, artigo 115, etc., do regulamento, só fala mesmo de jogador. E acho que está mais claro, a Conmebol tem que tomar uma posição, mas está mais para aquilo que o próprio Renato disse após a partida. Ele tinha pego 100 jogos, agora pega 200, pega um ano, não interessa, mas quem está na final é o River. Acho que deverá haver, sim, uma punição a ele, como técnico, pode ser até excluído do futebol sul-americano. Pode ser uma coisa, assim, bem drástica, mas perder os pontos, eu acho que vai ser difícil o Grêmio conseguir isso. Só comprova o quanto a Conmebol é uma instituição sem credibilidade. O Galhardo não estava satisfeito com a suspensão. Tripudiou. Tripudiou, eu vou desafiar, eu vou participar do jogo. Nesse ponto, o Grêmio tem razão. Ele participa do jogo. Bem ou mal, ele influencia no resultado do jogo. Ele está dando instruções, ele está com uma comunicação direta, ele vai no intervalo do jogo. Agora, o fato do regulamento, em nenhum momento falar sobre treinador, cria muita dificuldade para o recurso do Grêmio. Agora, acho que o Grêmio tem razão de reclamar. Tem muita razão. Ele participa do jogo sem ter condições de participar do jogo. Ele não poderia ter essa comunicação, não poderia ter do vestiário. Ele desafia. É um escárnio para a Conmebol. A Conmebol foi... O que está claro, Lédio? O Galhardo deu um pontapé na Conmebol que se dane, entendeu? Não acredito Faltou em você. ele abrir Há o um campo, precedente, a matéria do Globoesporte.com informa que há um precedente. Há cerca de um ano, no Uruguai, o Sul de América foi declarado perdedor de uma partida contra o Danúbio, porque seu treinador descumpriu uma suspensão, num caso quase idêntico ao do Galhardo. Mas aí não é regulamento da Conmebol. Então, a decisão foi da Federação Uruguaia. Exatamente. Declarou o time perdedor. A Conmebol não tem decisão nesse sentido, a não ser de jogador, como nesse ano, no caso do Sanches. Mas também teve time como o River, que atuou com o jogador de forma irregular, e a Conmebol adotou outra postura em relação à que adotou com o Santos. O que incomoda, Rizek, é que todo mundo estava vendo desde o início do jogo o Galhardo na cabine com a comunicação. Ninguém da Conmebol. Mas isso foi pensado, Lédio. Ele não fez isso por impulso. Não, ele está com rádio, há uma comunicação. Ele falou para a imprensa argentina, quando o Lino disse que ele é réu confesso, além das imagens, ele declarou para a imprensa argentina, isso está publicado, não tem gravado,
A gente não tem, pelo menos, pode ser que alguém na Argentina tenha gravado. Ele deu uma entrevista para jornalistas argentinos, isso está publicado, reconhecendo, sim, eu descumpri o regulamento, achei que era importante participar do jogo hoje, ainda que isso me renda uma suspensão. Ele falou algo nesse sentido. Eu estava lá. Mas vou falar o que eu penso. Isso é tão pensado, Ele está respaldado pelo departamento jurídico. Eles devem ter avaliado juridicamente isso antes. O que acontece se eu me comunicar? Certamente. Você vai ser punido. O regulamento fala alguma coisa, não fala nada. Vai acontecer contra quem? Contra você apenas. Que está querendo ir embora, inclusive, né? Trabalhar em outro lugar, ir para a Atlanta, Europa e tal. Ou até assumir a seleção argentina. Assumir, aí tudo bem, vou passar de 100 para 200 dias, etc. e tal. Agora, vamos pensar por outro lado. Se bem que se ele assumir a seleção argentina e for punido pela Conmebol, isso pode afetar jogos de Libertadores, Copa América. Vamos pensar assim, a favor do Grêmio e a favor desse recurso. Independentemente de constar lá algum item como treinador, se houver, não digo uma boa vontade não, mas um entendimento da Conmebol que ele pisoteou mesmo no regulamento, que fez isso de caso pensado, não poderia punir o clube? Mas não está no regulamento. O regulamento é omisso em relação a isso. Essa é a questão. Eles avaliaram bem essa história. O meu senso de justiça puxaria essa questão um pouquinho para trás, né? É um absurdo você tirar um treinador de um jogo final, ou semifinal de Libertadores tão importante, por um atraso do time em campo no intervalo do jogo anterior. Não, mas é outra causa. É outra coisa. Meu senso de justiça só retroage um pouquinho. Foi exagero também. Esses absurdos que o futebol cria. Isso faz parte do desafio dele. Talvez ele tenha se incomodado da posição com dele. Isso, claro, claramente, porque ele estaria absolutamente irritado com a razão da suspensão. Que ele acha que deveria ser em multa que não de justifica, dinheiro. continua não justificando. Claro. Eu também acho o motivo da suspensão. Eu também acho a suspensão estranha. Patético. Mas... O técnico do Boca e do River, eles estão suspensos. Do Boca não pode também ficar hoje no estádio passando orientação, porque os times retardaram volta para jogo, né, intervalo. E aí a punição que a Conmebol aplicou foi suspender o técnico. Eu acho uma bobagem suspender o técnico. O que eles deveriam fazer Mas, enfim, foram suspensos por isso. Exato. O que eles deveriam fazer era expulsar o técnico no intervalo da partida. Opa, o seu time voltou atrasado, para que o senhor está advertido, está expulso, do E ele cumpre automática, Aí né? cumpriria depois. Agora, eu queria dar uma opinião sobre isso. Até porque eu vi jornalistas entendendo que o Grêmio tem a obrigação, ouvi esse termo, de pedir a anulação do jogo. Eu não vejo assim. Eu acho que o Grêmio tem o direito de fazer isso. Qualquer pessoa tem o direito de procurar a justiça quando se sente atingida. Qualquer pessoa, instituição, se o Grêmio assim se sentiu, ele está no seu direito de pedir. E o meu direito de opinar, como parte neutra nessa história, mesmo torcendo para o Grêmio ontem, sendo brasileiro, eu sou parte neutra nessa história. Eu acho ruim para o futebol que um clube tente desclassificar o outro num tribunal por causa disso. Eu não acho que é uma coisa boa para o futebol. Pensa o gremista daqui a 50 anos. Zé, mas tem que se fazer. der resultado, mas tem que fazer. Tem 24 horas para fazer, tem que fazer, não pode deixar minha passar. Opinião. Não, ok. Pensa daqui a 50 anos. Ninguém vai saber. Mas quando você daqui a 50 anos vão falar que o River foi campeão. Não pode se calar, Rizek, não pode se calar. Primeiro é um pouco de água, um pouco de areia, uma pedra, uma bomba. Você tem que... Deixa eu dar minha opinião. Eu acho que o Grêmio pode... Não pode. Mas quero explicar por quê. Eu acho que o Grêmio pode protestar, deve... Isso é cobrar lisura, respeito às regras. Isso. Acho que ele deve marcar essa posição. Mas eu não veria orgulho nenhum, glória nenhuma, no glorioso, no imortal tricolor, ir para uma final de Libertadores, eliminar um time como o River Plate, que ganhou no campo, que jogou melhor do que o Grêmio. Eu acho feio para o esporte o River Plate ser eliminado no tapetão, porque o técnico fez uma coisa ruim e feia. Isso é o que eu penso. Daqui a 50 anos, vão perguntar para um gremista, como é que foi a Libertadores de 2018? Passamos no tapetão. Eu não vejo glória, não vejo muita honra nisso. Embora esteja no direito. Mas o treinador dos caras estava irregular e você não fez nada? Não há lisura nenhuma também na atitude do Concordo, acho que o Grêmio pode marcar uma posição. Uma falta de deve marcar uma posição. Com o Renato Gaúcho, com os jogadores do Grêmio, com a instituição futebol. Concordo. Ele está suspenso. Mas eliminar o River da competição... Aí se fantasia no intervalo, bota um casaco, bota um boné para não ser visto.
Que isso, cara? Parece um discurso Acho péssimo, por isso eu acho que o Grêmio tem que... Ele também não está fazendo o papel Acho dele. péssimo, mas Ele não tá eliminar fazendo o Grêmio, o River... Mas vai pedir o quê, então? Uma punição para ele por 200 dias? Não, a grana pecuniária. Eu acho até que o Grêmio não vai conseguir, mas o Grêmio tem que se posicionar. Não, eu também acho que não consegue, vai ter que fazer. O Grêmio tem que se posicionar, cara. O cara estava suspenso. Você acha que seria uma mensagem ruim? Respeitamos a decisão no campo, mas queremos uma manifestação pública da Conmebol sobre um desrespeito à entidade. Isso é o que me importa mais nesse momento. O que a Conmebol vai fazer? Eu até tenho certeza que ela não vai tirar os pontos do River Plate, mas o que ela vai fazer? Porque ela além do Grêmio, que acabou prejudicado, que o cara trabalhou no jogo e não poderia trabalhar. A Conmebol foi totalmente sacaneada pelo Galhardo. E tem uma imagem interessante E agora, ali, o que Alex. ela vai fazer? Ali Nada. parece que alguém, ou do Grêmio, lá vai e mostra para os delegados que ele havia ido para o vestiário, né? Teve uma imagem que passou, entre outras, ali, quando vai passar o Galhardo indo, é alguém mostrando para dois senhores de pé. Sim, os delegados da Conmebol. E esses caras não foram nem lá na hora bater na porta. O que você está fazendo aí? Registrar. Pois é. Então, a gente vê que ele... Não, e a passagem, ela exige filtros. Um torcedor não pode descer da arquibancada e caminhar até o vestiário do River, correto? Ele precisa de credenciamento. claro. A credencial precisa ser verificada. Esse cara está punido, ele não pode circular ali. Como é que ele passou? Evidente que a Conmebol tem conivência. Vocês lembram que o Cuca... Agora vai vir agora na seguida, Zé. Na sequência, Zé, quer ver? Aí, ó, esses caras foram comunicados lá. Sim, verdade. Ele estava lá, ó. Verdade. Agora, eles Verdade, foram tem lá razão. bater na porta e tirar o cara lá de dentro, olha lá. O que eles fizeram nesse momento? Ali já registrava o boletim, suspendia, expulsava, fazia alguma coisa Ele lá. devia estar com uma credencial. Não, Não, credencial não mas estava. daqui não pode Não, o passar. credencial não estava. Ele... Ah, mas ele chegou por baixo Sim, do ônibus, sim. subiu e desceu. Ali, esse trânsito ele teria, como tem banheiro Exatamente. lá em cima, viu, Nino? É, Ele precisava exatamente. descer para ir no Não, banheiro. mas ele não sei tem lá. um argumento de Exato, ó. O qualquer cara coisa. do tamanho do Galhardo, que é um dos melhores técnicos, é um grande treinador. Claro. Foi um grande jogador, é um grande treinador, um dos melhores da América do Sul, tem tudo para fazer uma carreira espetacular que já está fazendo. Ele não pode fazer isso. Olha, ele tem que dar um exemplo. Nós entendeu? estamos de acordo com a doença, discordamos apenas do remédio para tratá-la. Eu estou lendo, inclusive, uma mensagem do Caio Usto aqui no Twitter que faz uma boa lembrança. Tem provas da interferência dele no resultado. A gente conseguiu mostrar ele orientando claramente Claro. o auxiliar a colocar o Escoco no jogo. O que é pior, não é? Ele dirigiu o time. Ele dirigiu o time. Isso é um fato, ele Não, dirigiu ele foi o lá time. no intervalo no vestiário. Sim, claro. O que eu estou dizendo apenas é que não vejo glória no fato de o Grêmio ir jogar a final no lugar do River por causa disso. Não, mas só pela É só omissão. isso. Não, Não vejo Rizek, glória, não vejo Rizek, glória só nisso. pela omissão do regulamento. Se há omissão, eu concordo até que o clube não seja punido. Mas isso não vai durar por muito tempo, porque é uma situação irregular. Hoje, técnico leva cartão amarelo, cartão vermelho, como qualquer jogador. Hoje, a condição de jogo dele é necessária. O técnico está adquirindo um outro status diante do jogo. Então, é necessário que você dê punição a técnico irregular. Ele não assinou a súmula, ele está participando do jogo. Pode ser que esse recurso leve, inclusive, a mudar, passar a constar a partir do ano que vem, etc. Tal, punições com relação a perder Sim. ponto ou não. Pode não dar agora, mas esse recurso pode levar essa Só cair. pela Ao ano omissão, que vem, pela os omissão. técnicos serão punidos. concordo. Se quiser. Jogadores barra O técnicos. regulamento tem que ser atualizado com jogadores barra técnicos. Mas como causa, Rizek, acho que você está regulamento pensando, o que você está pensando talvez possa É que ser... ninguém pensou nisso antes, Led, Mas imagina. deveria pensar. mas não é desonroso pro Grêmio lutar por Se o isso. técnico está suspenso... Não falei que é desonroso. Falei o apenas que não técnico- vejo glória. Se o técnico é Não possível... vejo glória e não vejo muita honra se o também. técnico é Mas passível- desonroso eu não digo. Mas como é que, se fosse um jogador irregular, você não veria glória numa conquista Acho do que é Grêmio? diferente o jogador irregular. Acho que é diferente. Uma confederação Acho que é do tamanho diferente mesmo da do que um Conmebol, da técnico. UEFA, da FIFA, ele tem que fazer um regulamento que não traga nenhum ponto de omissão. Nenhum ponto de omissão. Se ele suspende o treinador, isso tem que constar no regulamento. Então ele não tem que suspender o treinador. Quer dizer o seguinte, Você não pode o jogador abrir essa já é algo consagrado no futebol mundial, que o time que escala jogador irregular perde ponto. Mas você não consegue criar um paralelo entre a Eu acho que importância nós, de um e de outro? então, eu acho que nós temos que Mas colocar, aí vai cair numa nós temos de discussão colocar a partir de Não tá no agora regulamento. treinador também, porque vamos nos lembrar que o Cuca, quando dirigiu o Palmeiras, e vários outros treinadores brasileiros já usaram desse artifício. Lembra quando o Cuca foi flagrado se comunicando com o Cuquinha? Sim. E era muito claro que o Cuca estava dirigindo o time, A igualzinho o comunicação hoje é Galhardo. permitida, né? Oi? A comunicação hoje Mas do não com banco, quem está com suspenso. pessoas- Não, É, o mas Cuca não com estava quem tá suspenso, dirigiu o Palmeiras, se comunicou com o Cuquinha. E estou citando esse caso, se a gente for pesquisar, já aconteceram outras vezes. O que eu acho que tem que acontecer é colocar claramente no regulamento, que hoje o regulamento não reza sobre treinador.
Não Pois reza. o recurso pode ajudar até nisso. Pode ser, né? exatamente. Que levar... Por isso, se fosse um jogador, eu acho que o Grêmio tinha que fazer isso ontem, claro, normal. Só que o regulamento não fala sobre técnico. O Grêmio está tentando dar uma interpretação do regulamento para dizer que a função do técnico é como a do jogador. E isso quem vai jogar é a Eu, Conmebol. no fundo, eu acho uma grande bobagem a suspensão de treinador. Porque ele tem várias formas de participar do jogo sem estar, inclusive, no estádio. Ele pode estar em casa, no celular, vendo o jogo, suspenso, fazendo comunicação com qualquer outra pessoa, não precisa nem ser o auxiliar dele, que leva a informação para o auxiliar. Mas já que existe, ela tem que ser cumprida. Ontem me chamou a atenção Entendeu? isso, Tem que ser Led. cumprido. Eu acho que ele estava com vontade de afrontar. Porque ele podia ter o cara do Certamente. lado e falado para ele, põe o cara lá, manda ele fazer isso aqui. E o cara falaria. Não, ele fez questão de ser flagrado, ele fez questão dele ir lá. Parece que ele queria afrontar, entendeu, Lino? Porque senão é exatamente isso. Ele falava ali, ó, fala pro fulano lá Certo. fazer isso. Exatamente. Eu quero isso aí Ele agora. jogou. Pena que Não, o River ele quis afrontar. O River fez um grande jogo, jogou bola aberta. Ele é um grande treinador e a gente está discutindo isso aqui agora. Eu acho que o Grêmio está no papel porque é dele. uma notícia. Não, e o Grêmio está no papel dele. O Grêmio tem que E fazer. veja bem, eu acho que o Grêmio tem que denunciar. Tem que fazer. Eu apenas acho questionável se o Grêmio deve pedir os pontos do jogo. Denunciar, gritar, contar para o mundo que o River desrespeitou o regulamento. Isso aí, Riz. É obrigação. Agora, Se a gente pedir os conhece pontos futebol, do jogo, Você vai ao limite. não consigo achar você legal. vai ao limite para conseguir alguma coisa. É muito mais uma posição política do Grêmio. Não vai conseguir. Eu acho que Você não tem seria você muito tem que agir, desonroso você se tem que conseguisse, agir. não. Você não pode ficar com cara de bobo Não acho vendo o que desonroso. aconteceu ontem no estádio. Primeiro que você sabe que eu sou totalmente contra essa história de gol fora em casa, sou muito fora, há muito tempo. Mas é o desde o regulamento. início. Ok, é regulamento, mas eu sou contra. Então, para mim, Eu não gosto houve também do igualdade. também não 1x0, 2x1, tá tudo igual. Imagina o Palmeiras ganhar 3x1, um jogo épico. Ah, não, mas lá foi 2x0, tá fora. Eu acho ridículo. O 3x1 do Palmeiras hoje seria maravilhoso e para mim igualzinho 2x0, enfim. Já discordo. Então, não tomou 2 pancadas de 3x0 e foi lá usar o regulamento para classificar para a final. Então, em campo, a coisa já foi igual. Essa história daqui 50 anos, o cara vai lembrar. Não vai lembrar não, Zé, que você sabe quantos campeonatos aí foram decididos já no tapetão. O cara só contabiliza, somos X vezes campeões e tal. O River tá aí por Torcedor. conta disso, né? Pois é. Respeito, torcedor- eu tô dizendo Eu sei, eu acho que você não acha, sei lá, lícito, qualquer coisa assim. Não, sei. direito. Para não ficar dúvida, é direito do Grêmio. Ele tem que marcar posição. O que aconteceu ontem foi errado. Tudo isso, e acho que é muito bonito se o Grêmio encampar esse movimento por lisura, por respeito às regras. Exatamente. É isso. Mas a regra, o regulamento, não determina que um técnico suspenso, participando do jogo, os pontos do vencedor sejam retirados. Não determina. Por isso ele não deve ganhar. Determina que um jogador faça isso. Isso é só um pleito. Por isso, mas é um pleito que eu não acho, eu não acho uma mensagem bacana. Não é uma mensagem por lisura no futebol, é uma mensagem por tentar ir para a final dando uma driblada no regulamento. É o que eu vejo. Mas se Embora o seja regulamento direito é do Grêmio omisso, pedir o que Elisete, ele bem quiser. Se o regulamento é omisso, ele é omisso para um ponto de vista e para o outro, Sim, porque cada um por isso defende vai o ser seu. julgado. Por isso vai ser julgado. Eu respeito. Apenas não vejo muita glória Por isso, se numa houvesse- classificação do Grêmio para a final se a Conmebol acatar o pedido dele. Não vejo. Mas Se houvesse boa respeito. vontade, exatamente por ser omisso, haveria ou há a possibilidade até do cara tirar os 3 pontos. É que eu acho que não haverá a menor boa vontade em que isso aconteça. O máximo que eu acho que pode acontecer é que a partir do próximo, ele, aqui deveria estar escrito barra técnicos, porque aí a coisa estava no regulamento, ficava clara e ele não ia sapatear em cima da gente. Acho muito difícil realmente o Grêmio conseguir, mas acho bastante natural que ele faça isso. Todo mundo respeita as regras, todo mundo respeita regulamento, regra do jogo, segue tudo corretamente. Alguém resolve desrespeitar isso, tem que ter algum tipo de punição. A gente está discutindo que tipo de punição o River merece Certamente ou o vai ter. Galhardo Ah, merece. vai isso vai ter, ter, eu acho que vai ter, é. Agora, eu quero saber o que aqueles caras da Conmebol que estavam lá viram ele entrar Eu acho que o maior assinte é a entrada no vestiário, no intervalo. Porque tudo bem, a questão da comunicação, eu falei, ele podia fazer em casa. O que ele estava fazendo na cabine, ele podia fazer em casa. Ok, já é um absurdo, mas aquilo ele faz em casa e dá no mesmo. Uma boa conexão, eles se preparam antes. Ou com o cara do lado aí dele dá um ali. intervalo. Os caras da Conmebol na cara. Olha o que ele falou para a imprensa argentina. Como eu disse, o técnico não pode, o regulamento é muito claro. Eu li o regulamento. No que diz respeito ao técnico, fala sobre circular nas áreas de profissionais que trabalham no jogo, ele pode ficar numa tribuna sem contato com os jogadores. Isso, ele infringiu essa regra. E
ele não foi para a entrevista, quem tem que ir é o auxiliar. Só que passando pela zona mista, não é o protocolo oficial da Conmebol, que é a entrevista coletiva, que é obrigado a dar depois do jogo, isso é um protocolo oficial da Conmebol, da FIFA, em cópia, etc. E aí o Galhardo conversou com jornalistas argentinos que reproduziram a palavra deles. Jornalistas argentinos, quer ver? Ó? Olha o que o Olé trouxe, por exemplo, de manchete, como confissão de culpa do Galhardo. Isso é o que senti. Isso. Fiz o que senti. Estava fora da regra. Fiz o que senti. Esse é um documento que serve tranquilamente como prova. E o Olé mesmo traz a informação. O Olé é um jornal argentino, né? Todo mundo sabe, que acompanha o Seleção. O regulamento que Munheco descumpriu. No primeiro que piscou muito rapidamente, ele disse que foi audacioso em fazer mesmo, porque achava que os jogadores precisavam. Põe lá a da frase presença dele, então. Lá, Põe lá. e tal. Você vai ver que ele fala que ele sentia que precisavam dele. Passou muito rapidamente lá, foi a primeira. A primeira. Agora, voltamos ao que disse o Lino. Para ele fazer isso, com tanta segurança e com tanta audácia, como ele mesmo disse, ele está respaldado pelo departamento jurídico do River Plate. Sim. É ilegal, está fora do eixo, você não pode fazer, mas a punição limite é essa aqui que a gente vai ter. E se o Guilherme Barros Esqueloto resolver fazer o mesmo hoje à noite? Vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, nada. E a Conmebol vai ficar com cara A de... Conmebol isso, acaba de autorizar o Esqueloto a fazer. Achei que os jogadores precisavam e eu também. Quebrei uma regra, reconheço e assumo. Mas era o que eu precisava e não me arrependo de nada. Assim, Quem sabe que ele pode pular de 100 para 1 ano de suspensão, sei lá. É isso que conversaram antes. Vai pegar é para você. Não há problema em ser multado se a equipe sai minuto atrasado, né? É o motivo que o levou a ser suspenso. Ele está reclamando dos motivos. Ele achou injusta, passada, né, a suspensão, e está reclamando e está justificando por uma suspensão injusta o que ele fez ontem. Concordo com o que vocês falaram, que o River pensou num risco calculado. Ele ser suspenso por 50 jogos, ele vai embora do River, provavelmente em janeiro. Não sai pra nada. Ele tomou um risco calculado e não imaginava que fosse dar nessa reação. Aí se o Esqueloto aceitar essa punição, aceitar tudo o que vai acontecer com o Galhardo, alguém tem o direito de impedi-lo de chegar ao vestiário? Hoje à noite? Isso é uma boa questão. Vocês deixaram o Galhardo ontem passar até o vestiário. Eu tenho direito também, mas ele vai ser punido, eu também vou ser punido, não tem Agora, problema. olha o que disse o auxiliar. O auxiliar Biscaia. do Biscaia. Bom, o Guido Nunes no campo perguntou para o Borré falou, não, ele não foi para o vestiário. E aí perguntaram para o Matias Biscay, e aí, o Galhardo foi, orientou o time? Veja qual foi a resposta. Marcelo Gallardo, estuve en el vestuario hoy. No, la verdad que Marcelo siempre desde el hotel con sus palabras ya nos deja claro lo que tenemos que hacer y hoy se vio reflejado porque fue un equipo que luchó hasta el final. Hoy estuve en vestuario, ¿no, Marcelo? No. Por la sanción de Marcelo no se podría tener una comunicación, pero tenemos imágenes en nuestra transmisión de Marcelo hablando en un radio. Preguntarte si ha tenido alguna comunicación de Marcelo con vos en el banco y también si Marcelo estuvo en el vestuario, en el intervalo de primero para segundo tiempo. No, realmente conmigo no tuvo comunicación. Yo estaba pendiente del partido y no tenía ningún aparato para poder comunicarme con nadie. Quizá estaba llamando a su casa también porque tiene una familia y estarían contentos con el partido. Eu juro que eu ia falar isso. E não é pelo celular, não, pro rádio. Ele é das antigas, ele fala pelo rádio com a família lá em Buenos Aires. Aí, cara. É brincadeira. Pô, você não acredita nas pessoas, cara. Verdade. Sério, onde vai parar esse mundo? E esse tava ouvindo música, o Biscay tava ouvindo música no campo, eu acho. Que ele falou que tá tão focado, porque não era comunicação, porque ele tá lá com o fonezinho. Tava ouvindo um tango, focado ali e tal. E o outro com o radião das antigas, falando com a família. Ou ele podia estar ouvindo a transmissão do Sport TV. Também, claro, para saber o que fazer, quem sabe. Olha, já Uma dica cantou de técnico, Olha lá, era música aquilo ali, não era comunicação com ele. E discretinho o fone, né? Não, em disfarçar e ele bem, fala né? que não tinha comunicação nenhuma, então deve ser um aparelho para ouvir música. A comunicação não é proibida, né? Até isso é meio tosco. Com o Galhardo é. Não, com o Galhardo é. Com o Mas Galhardo a comunicação Poderiam não. ter usado uma Com o Galhardo, comunicação mais deschavada, né?
Um pontinho assim desse tamanho, né? Assim, ó. Uma Ok, coisinha. ok, aí não, isso que o Lino falou. Não, isso aí quem usou foi o Luxemburgo junto com o Ricardinho. O que os árbitros usam, só que tá Então, olha só. dentro do ouvido dos árbitros. Lá com Ceará e Fortaleza aconteceu, e Atlético aconteceu de novo. Deixa eu te falar, então o Biscay poderia ficar ouvindo alguém ali, não poderia? Não é isso? Poderia, Lino? claro. Isso não é proibido. Não é proibido. Então, porque é isso que eu digo. Por que o Galhardo? É que ele queria afrontar mesmo. Queria Ele podia afrontar. passar para um outro auxiliar aqui, ó. Manda o Biscay colocar o fulano. Não, ele fez questão. Sei lá, que tá falando com a família e tal. Ele fez questão de usar e de afrontar e ir de lá. Concordo. Porque senão ele usava um outro auxiliar para fazer isso, que talvez hoje seja feito no jogo do Boca. Não, ele Talvez. afrontou quando desceu ao vestiário no intervalo. Isso aí é definitivo. É para dizer... Isso é definitivo. Cara, eu tô Chutei o achando balde. legal que o debate está rolando solto aqui no Twitter, com a hashtag Seleção Sport TV. As opiniões estão bem divididas. Ninguém tem dúvida, todos têm certezas. Aos que têm certeza absoluta que o jogo deve ser anulado e aos que têm certeza absoluta que o jogo não deve ser. Tem comentários interessantes sobre como um treinador pode influenciar no jogo. Eu concordo com vocês. Sim. Por isso que entendo. A alteração do Escoco é uma delas, né? O cara foi muito claro, põe o Escoco, ele colocou o Escoco. Por isso que acho que esse caso tem que servir de exemplo para que no regulamento das próximas competições conste também a presença do técnico. A gente vai ter mais informações dessa história daqui a pouco com a nossa equipe em Porto Alegre.